Olá pessoal, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção da Palavra de Deus para nós meditarmos, né? Hoje quero trazer para vocês uma questão bastante contundente, né? Quase não se fala nisso. Eu diria que mais uma curiosidade histórica, né? Mas que vale a pena a gente fazer menção. Lá no livro de João, capítulo de número 19, versos de número 26 e 27, que é muito interessante, que diz assim: Ora, Senhor Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E o verso 27, depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Interessante, né? E assim vai decorrendo o texto, né? E logo dentro em tanto, né, Jesus, ele entrega o seu Espírito a Deus, né? A gente vai até comentar um pouquinho a respeito dessa questão depois, principalmente no verso número 29, que é interessantíssimo, né? Mas é a questão da crucificação, né? Um diálogo deste ali, mas por que aquilo, né? É interessante porque Jesus foi colocado, né, em um madeiro, né? Isso sempre foi uma indagação, mas como que é esse madeiro? Ele é uma cruz, ele não é uma cruz? O que acontece com essa questão, né? Os romanos precisavam ter uma parte legislativa. Os judeus não podiam se posicionar porque a lei não permite que eles indiquem alguém para matar, né? Que escreva, que tenha algo nesse sentido. Uma coisa contundente, né? Quem foi realmente ali o autor, né? Os romanos, os judeus. Bom, enfim, as escrituras completa, ela fala para nós, né, Isaías 53, que o sacrifício ele tinha que acontecer de uma forma ou de outra, ia acontecer por nós, porque já estava escrito nos profetas. Mas é interessante observar uma coisa. Pilatos, ele precisava de algo jurídico. E não simplesmente, como ele coloca, põe uma plaquinha lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, como está no verso 19. Põe lá, crucifica o homem, morreu o assunto, eu lavo minhas mãos. Não, não era assim. A lei romana era muito forte dentro da questão legal. E ele pede para que se busque algo nesse sentido, a toque de caixa de imediato. Mas olha que interessante nós observarmos uma situação que foi lembrada por alguém dos seus escribas, que estava lá no livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 6, verso de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Escrito um decreto por Dário, né? Verso 11 diz: Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando-o, pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos, estenderam as suas mãos, e assim vai embora. Então é interessante que quando você olha lá para Ciro, você olha lá para Dário I, você vai ver que tem uma série de decretos lá no livro de Esdras, Neemias, a reconstrução dos muros e por aí vai, né? E essa reconstrução está lá, a condição, conformação, né, da construção do templo, é essa história que vocês conhecem. O rei Dário fez um decreto: olha, se falar mal de Deus, nós vamos arrancar as vergas da sua casa, que é justamente esse madeiro, e esse homem será colocado ali, pendurado lá, para que todos vejam que o decreto de Ciro, que o decreto do rei Dário seja cumprido. E a sua casa virará um monturo, ligando uma situação a outra. Aí eu comecei a entender: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Por que isso?
destruíram a casa de Maria, destruíram a casa de Jesus. Por conta desse decreto, os romanos entenderam que ele falou mal de Deus. Tira a verga, pendura este homem lá e derruba tudo, acabe com tudo, para que todos vejam o que ele fez, juridicamente falando. E no templo o que acontece? O véu, rasga de cima a baixo, para que todos vejam que Jesus de Nazaré, o rebento do tronco de Jessé, é o Deus vivo, presente conosco. Mas é muito interessante isso. O irmão já parou para pensar um pouquinho sobre essa questão? Hoje eu entendo. Porque Moisés, ele coloca o sangue do cordeiro em uma verga. Aí eu entendo por que o rei Dário faz essa lei, esse decreto, dando essa questão. Aí eu entendo por que Jesus fala da sua mãe, entregando a mãe ao filho, o filho à mãe, para que eles possam ficar juntos. Porque a sua casa tinha sido destruída. Olha que interessante. Né? Para que todos vejam. Não é interessante? Interessante, né? Para pensar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões. Isso é um marco, né? Dentro da questão bíblica, nós associarmos o Antigo Testamento ao Novo Testamento na figura de Cristo, na figura cristocêntrica. Amém? Fica com esta palavra, medite um pouquinho sobre esses versos. Que Deus abençoe bastante você. Shalom Adonai e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.